Bem, amigos do Mountain Bike, estamos de volta. Temporada 2022 iniciou e de um jeito muito especial para nós brasileiros. A primeira etapa de 2022 da Copa do Mundo de Mountain Bike foi sediada pelo nosso Brasil, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, entre os dias 8 de abril e 10 de abril de 2022. Olha, mas a etapa não foi emocionante só para nós brasileiros. Teve choro até de suíço, quem diria? E me acompanhando aqui hoje, nesse episódio, está ele, Guilherme Branco. Seja muito bem-vindo. Valeu, Danilo. Hoje só nós dois aqui. É bom que a gente pode falar o que a gente quiser, né? Sem ter controvérsia, né? Pois é, hoje a sala está mais vazia, alguns podcasters não puderam comparecer e o Del Bonetti esteve pessoalmente em Petrópolis mandando informações para nós e acompanhando lá de perto. Durante a semana ele prometeu para a gente dar umas fotos para a gente postando no feed e tal. Então, espera que vai ter coisa legal. Bom, então antes de dar início nos resultados e falar um pouco sobre as provas, queria falar realmente dessa grande festa. Gui, ter a Copa do Mundo aqui no Brasil já é algo magnífico, né? E, pô, do que a gente pôde acompanhar aqui à distância, parece que foi um completo sucesso. Então, define para os ouvintes, para você que faz tempo que está no meio do mountain bike, o que foi esse final de semana, você acha? Cara, como você mesmo falou, eu acho que beirou, assim, o sonho, sabe? Você fala assim, cara, será que eu tô vendo isso aqui mesmo, né? É muito bacana, depois de um tempo, assim, enorme, né? Do afastamento dessas provas oficiais, o CI aqui no Brasil, a gente ter retornado num momento, assim, tão bom pro esporte, do ponto de vista nacional e internacional, né? Trazer de volta a gringaiada para cá, para o pessoal sentir igual muitos, né, colocaram na rede social, de terem percebido, assim, a empolgação dos fãs, da audiência, né, enfim. Mas teve um pouquinho de... As emoções foram muito intensas, especialmente na prova masculina, a gente esperava um outro cenário, né, eu te confesso que rolou um pouquinho de decepção, mas depois a gente volta a si, né, volta para a razão e fala assim, não, beleza, ó, o cenário de um início da temporada de 2022, e a gente já tem algumas coisas bem interessantes para comentar, porque alguns insights aí para o que pode acontecer no restante aí da temporada. Sim, sim. E antes de a gente poder ir para as provas, realmente, o Nino, quando chegou no Brasil, postou uma foto descendo na trilha, assim, e daí a legenda eu achei muito engraçada, cara. Ele escreveu Welcome to the Jungle. A visão que eles têm. E é legal eles virem para cá e ver que a gente, enfim, a pista de Petrópolis mudou muito para a Copa do Mundo, mas eu tive a oportunidade de andar nela na Copa Internacional em 2019. Já era uma pista, assim, bem interessante. Ela é pelo que a gente vê na Red Bull TV, ela é diferente das pistas na Europa. Ela tem um pouco mais de plano, é uma pista menos on-off. Isso até me surpreendeu o Nino ganhar a etapa, falar a verdade, por causa disso. Porque ela é uma pista mais constante, mais Henrique Vancini, mais velocidade cruzeiro, e a gente viu que ele conseguiu se adaptar. E outra coisa que você falou que, pô, para mim fica muito marcante é o público. Eu acho que, cara, a galera fala do público na Europa e tal, e tudo bem que, pô, faz muito tempo que não tem Copa do Mundo no Brasil, então realmente a galera foi muito em peso, mas pelo que eu vi em vídeos e tudo mais que o pessoal tava falando, a energia tava realmente surreal, né? Exatamente, eu acho que o que todos os gringos falaram, né? Não só os gringos, os brasileiros também, né? A gente acompanha pelas redes sociais, tive contato com alguns atletas que a gente acompanha nos bastidores e todo mundo falou isso, falou, cara, de repente esse momento também, né, de esses anos de pandemia e agora um retorno, assim, realmente com o público, um pouco mais próximo do normal, tava todo mundo, assim, absurdado mesmo, né, com a energia, eu acho que foi muito bacana mesmo. Agora, concordo com o que você falou, cara, me chamou um pouco a atenção, a característica da pista um pouco diferente, é, na prova feminina, né, de XCO hoje do domingo, que a gente está comentando hoje domingo, né, a prova do XCO, se mostrou um pouco mais a característica da pista. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas me chamou a atenção também o Nino. Mas vamos lá, vamos deixar para a gente falar mais sobre isso na hora que a gente engatar.
Bom, vamos então começar a dar início aos resultados. Eu já vou adiantar que teve muito brasileiro na pista, teve um pessoal aí que andou muito bem, que realmente me chamou a atenção, mas a gente não vai conseguir citar todo mundo aqui, porque se eu não me engano, na Elite eram próximo a 15 ou 18 atletas. Então, realmente, vamos dar atenção aí para a frente da prova, que a gente realmente conseguiu ver nas transmissões. Mas primeiro eu queria falar das categorias de base antes de entrar na Elite, pelo menos citar os resultados. Junto com a Copa do Mundo de Mountain Bike, para os ouvintes que não sabem, acontece uma etapa de UCI Junior Series. As provas Júnior não são etapas de Copa do Mundo, mas as etapas UCI Junior Series, elas acontecem, se eu não me engano, são 25 no ano espalhadas pelo mundo. E as que acontecem junto com a Copa do Mundo costumam ser as mais fortes. Tinham gringos correndo, um volume legal, e o Wake, um brasileiro, inclusive trabalha com o Del, foi campeão na prova, então, pô, acho que vale destacar, parabéns, grande prova, chegou com um gap realmente aberto, então, incrível, incrível. Dando sequência, a gente teve aí realmente Copa do Mundo, as categorias sub-23, eu acho que destaque para Juju, no primeiro ano de sub-23, quinto colocado, enfim, uma prova de altíssimo nível, muitos parabéns e muito legal para o cenário do mountain bike, até na verdade para o cenário do mountain bike feminino. Então eu falei, não vou citar todo mundo, mas a sub-23 feminina realmente me surpreendeu. Tem galera ali no top 12, top 15, no top 20 bastante. Então, realmente foi legal. E no sub-23 masculino, teve o Xavier ali no top 10, fez top 9, só que parece que ele estava brigando pelo top 3, ali entre terceiro e quarto, e levou um tombo, até ele postou o tombo, no mesmo lugar que a Juju caiu. E segundo ele, para ele, isso acabou atrapalhando um pouco a prova. Você quer comentar alguma coisa sobre isso, Gui? Bem lembrado da questão da Juju, andou demais, tomou um tombo, ainda ficou em quinto. Eu vi que a Pauline ficou na casa, né, dos pais da Juju, e eu vi ela comentando que andou pra caramba, né, que a Juju andou pra caramba, todo mundo. Ela vem andando muito, né, ou seja, vale a gente ressaltar que a, a categoria de base vem muito forte, né, como você salientou. A questão do Wake aí no primeirão, cara, ó, andou pra caramba, todo mundo que tava lá comentou muito sobre, né, que assistiu a prova. É uma pena que a gente não tem essas provas televisionadas, né? Mas falou que andou pra caramba, chegou com um gap importante. E também o Sub-23 aí, depois a gente pode comentar um pouco dessa galera que tá vindo aí, que a coisa vai ser interessante esse ano aí, hein? Vamos lá. Com certeza, com certeza. A gente já falou em vários bem amigos, né? Parece que o esporte tem mudado muito quanto a essa faixa etária do pessoal que tá andando realmente bem, né? A gente vê, por exemplo, a Mona, que largou, a gente vai falar dela com certeza, largou na Elite, e ela, enfim, incrível. Vamos para os resultados. Então, sexta-feira, teve a prova de short track. Para os ouvintes que não estão familiarizados, é uma prova mais curta, de aproximadamente 20 minutos. Nesse ano, é o primeiro ano onde ocorrem de maneira duas Copas do Mundo junto, uma de short track e uma de XCO, mesmo que a prova de short track sirva para o alinhamento do XCO. Mas além dos pontos se juntarem, existem as provas, então a pontuação, quer dizer, separada. E daí no feminino a gente teve, vou falar o top 3, como terceira colocada a Ivy Richards, já estava desempenhando muito bem desde o ano passado, Laura Stiger, e na primeira colocação, Pauline Ferran Prevot. Passando para o domingo, acho que a gente pode comentar as duas provas meio que ao mesmo tempo. A gente teve uma mudança aí, parece, no cenário, né? Então a gente teve em terceiro colocado Luana Leconte, segundo Anne Terpstra e primeiro Rebecca McConnell. Duas palavras aí para o Guilherme. Cara,
é interessante, né? Porque o feminino ele sofreu um pouco mais, né? A gente achou que ia ter uma conformação pro domingo e ela veio completamente diferente do que a gente imaginava, né? Primeiro, falar da Pauline no XCC, na sexta-feira, que papou, e eu não vou falar que foi uma zebra, não, porque ela dispensa apresentações, né? Várias possibilidades dentro do ciclismo, ela já papou muita coisa, é uma atleta assim, de altíssimo nível, e vira e mexe ela tá ali beliscando alguma coisa. Mas eu confesso que eu não achei que ela ia conseguir dar aquele gás que ela deu ali, não. Né? E inclusive, eu achei que ia dar pra Ive, pela característica, mas aí depois acompanhando as redes sociais da Ive, ela comentou que já não estava muito bem, se sentindo muito bem na própria sexta-feira. Né? E tanto é que ela não largou, né, para a prova de hoje, né, do XCO, o que eu acho que tava um pouco a prova para ela, que você falou do on-off, né, da característica da pista, eu acho que era mais a característica dela também. Talvez a gente veria uma briga um pouco maior com a Laconte aí entre ela e a Laconte, né? Então, a sexta-feira foi isso, e o que me chamou a atenção na prova de XCO, eu achei, cara, que a Laconte ela ia papar de uma vez. Porque ela fez igualzinho nas 4 etapas que ela ganhou na sequência, né? Na temporada de 2021. Ela abriu aquele gap gigante. Falei, cara, ela vai papar. Vai só aumentar o gap, aumentar o gap. Então, é, os ouvintes já devem ter visto que eu gosto de ficar acompanhando os tempos, né? E eu vi, cara, que ela começou, assim, o gap dela foi de 10 segundos. E daí a pouco ela conseguiu dar um gap de 28 segundos, né, para a segunda colocada. E depois, bicho, deu lá pra. Eu não sei se ela sentiu muito ali na quinta volta, né? Nas últimas 2 voltas, que a quinta e a sexta, né? Foram só 6 no feminino. Na quinta volta ela sentiu mesmo. E aí o gap foi diminuindo, foi ultrapassada. E a Rebecca Marconi, eu confesso que eu vibrei, cara, porque eu curto a maneira como ela pedala, ela beliscou algumas coisas no ano passado, ela teve aquele pneu furado que tirou ela da primeira colocação lá. Eu acho que foi em Snowshoe, se eu não me engano, né? Não foi nos Estados Unidos, e eu tava torcendo para o momento dela. E de repente ela é aquela paulada, bicho, e foi embora. Falei, cara, bacana demais. Mas assim, achei que a Laconte ia dar conta, mas depois eu vi que ela é interessante, porque a Laconte a gente não consegue entender muito bem a linguagem corporal dela, né? Porque ela tá sempre com aquela carinha ali boa e tal, mas a gente não sabe se ela tá fazendo força, se não tá, enfim. E de repente ela foi começando a diminuir, foi ultrapassada, mas ainda assim teve um desempenho assim bem expressivo, né? Eu assisti a transmissão pela Red Bull TV e eu gosto de assistir o Rob Warner e o Bas Bridges comentando, que eu gosto muito da maneira como eles comentam, e eles comentaram muito sobre essa questão da percepção da mudança do clima, né? Porque eles estão lá na Europa saindo do inverno, entrando agora na primavera, mas não acostumados com temperaturas tão altas, a umidade grande, né? E eles falando sobre essa possibilidade dos atletas sentirem isso, né, de maneira expressiva. E foi exatamente o que aconteceu, tanto no feminino, né? A Laconte, ela é assim a expressão mais característica disso, e no masculino também com a redução das voltas, né? O tempo de volta da primeira para a última foi assim bem expressivo, o ganho de tempo, né? O que eu gosto também do resultado da Rebeca, eu fico bastante feliz, porque também é uma atleta de 31 anos, né? Então ela tá aí no chão, acho que, pô, ela merece. E não que as outras não mereçam. Uma coisa que eu quero citar, mas eu não gostaria realmente de especular muito, porque é um cenário complexo, não dá para saber. Mas a gente teve muitas baixas. Para citar algumas, Jolanda Neff ganhou o short track na Copa Internacional na semana passada e não correu. Ivy Richards, Pauline, Anton Cooper. Anton Cooper largou, mas não largou o short track. Pô, tem mais gente. Tem tipo equipes inteiras que tiveram baixas. E daí eu me pergunto, será que é o fato de cruzar o Atlântico? Porque e aí a gente, pô, tem que realmente bater palma para Mancini, porque ele faz isso
5 vezes por ano. E ele sempre comenta sobre isso, porque realmente é uma viagem que te coloca em risco vascular. Não é trivial cruzar o Atlântico várias vezes, né? Então, é uma coisa para a gente pensar aí. Provavelmente, isso talvez eu acho que vai gerar repercussão, os atletas vão falar, e a gente vai ficar sabendo o que foram essas baixas, o que não foram. Mas, enfim, acho uma coisa legal de tocar. Quanto ao short track na sexta, eu acho que foi uma prova que tem que assistir. Difícil de falar, mas a Pauline surpreendeu no final. E até na hora que foi, eu mandei no grupo, né, Gui? Pô, quem segura ela? Realmente não esperava. E na prova de domingo, hoje também, Luana tentou colocar a estratégia que ela sempre coloca. Parecia aquela prova extremamente previsível, e eu acho que quem levou a Rebeca para frente foi a Anne Terpstra, porque ela realmente não desistiu ali. Ela foi buscar a Luana, não só porque a Luana quebrou, mas porque ela estava ativa tentando buscar o tempo todo. Então, acho que, bom, foi um pódio que eu gostei de ver. E também gostaria de destacar que na quinta colocação ficou a Mona. Eu não vou me arriscar a falar o sobrenome dela, mas de apenas 20 anos. Se eu não estou enganado, ela acabou de sair da Júnior. Então ela não foi para a Sub-23, optou por ir direto para a Elite. Primeira prova da Elite, do outro lado do Atlântico. E já faz um quinto, tão nova. Então acho que é um nome que a gente vai escutar nessa temporada. E se a gente não escutar nessa temporada, a gente vai escutar nas próximas, porque muito promissor. E até pra gente, assim, que tá mais envolvido com esporte, assim, como profissional, é estranho, né? Porque a gente fala de especialização precoce, coisas desse gênero, e daí a gente vê, enfim, cada vez atletas mais novos. Que tipo de atleta ela será que vai ser quando tiver 30 anos? É interessante fazer pensar e fazer tentar refletir sobre isso, né? Não, bacana. Alguns pontos aí que você comentou sobre o dia de hoje, ou melhor, esse circuito aqui no Brasil, né? Com certeza, eu acho que essa repercussão, ela existe, né, de cruzar o Atlântico. Eu acho que a gente também tem que tirar mais uma vez o chapéu pro Henrique, né, pro Avancini, que faz isso e ele comenta, né, o impacto que é para ele. E muitas vezes eu já vi, inclusive em rede social, ou mesmo em bastidores, os comentários, pô, mas para que o cara, ele vai perder uma prova que vai acontecer aqui no Brasil, vai uma semana antes, cara, para aclimatação, né? E interessante que uma parcela importante dos gringos que veio na semana anterior para o evento teste, né, que foi a Copa Internacional, eles tenderam a ter um resultado um pouco melhor. Por exemplo, a Laconte, ela não veio, né? Ela não estava aí na semana passada. Ela chegou ao longo da semana e talvez ela tenha sentido um pouco mais essa questão da aclimatação, né? A gente ainda vai, feito você falou, Danilo, acho que a gente ainda vai escutar um pouco mais os atletas. É interessante que nos relatos, né? Porque quando a gente usa a nomenclatura de levantamento de lesão, né? A gente tem as lesões, que são as injuries, e o passar mal, vamos falar assim, são as illnesses. Então, a maior parte das vezes, eles estão mencionando que os atletas não participaram porque eles estavam com algum tipo de illness, sabe? Então, não é lesão propriamente dita, é algum mal-estar que pode ter sido relacionado a esse processo mesmo de aclimatação. É, um outro ponto importante que você comentou aí sobre a Terpstra, cara, a Terpstra fez uma prova maravilhosa. E no ano passado ela já mostrou que ela tem muito potencial, viu, para estar lá nas primeiras, brigando. Fez assim, é muito técnica, ela pedala pra caramba aquela mulher, cara. E é interessante, cara, que eu fiz uma anotação aqui na quarta volta, a Laconte começou a sentir um pouco mais, né? Porque ela ficou agarrada no Rock Garden. Ela agarrou, perdeu tempo, ela tinha aberto aquele gap lá de praticamente 30 segundos. E ela ficou e foi aí que elas conseguiram aproximar. E a Terpstra aproveitou, cara, e deu uma paulada, ultrapassou a Macônia, que estava no segundo lugar. E desde então, elas foram fazendo a prova ali. A Terpstra o tempo inteiro. E a Terpstra é que aproximou, né? Fechou esse gap da Laconte. E aí depois a Macônia mostrou que realmente ela estava com a faca nos dentes, né? Mas assim, prova da Terpstra foi fantástica. Agora,
Amona Mitwalner. Você falou que eu nem se atrevi a falar o sobrenome dela, mas eu fiquei ensaiando, cara. É, ela realmente, eu fiquei muito impressionado. Eu confesso que eu tinha só ouvido falar sobre ela, né, na Júnior, mas teve uma temporada perfeita, papou tudo e veio já pra jogar pras cabeças, sabe? E naturalmente a gente começa a buscar, né? Hoje em dia rede social é mais fácil. Eu comecei a ver umas entrevistas dela, cara, e ela é muito composta, muito jovem, dando entrevista assim numa boa. Eu já visualizei logo, falei, cara, tem alguns atletas que são meio que predestinados, né? Eles têm o dom e a disciplina e a coisa flui. E eu fiquei impressionado, ela bota pra ferver. Ela finalizou muito bem, né? Em quinto, se não me engano, foi isso, Danilo? Quinto colocado, quinto Quinto colocar. colocado. E ela saiu lá de trás. Ela não saiu no inicinho, não, né, cara? É. Então, uma coisa interessante também, que eu esqueci de comentar, da Kate Courtney. Kate Courtney. Chamou atenção. Ela saiu da terceira fileira e terminou em nono. Então ela fez uma prova de recuperação fantástica, fantástica mesmo. Sim. Eu acho que se ela começar a pegar um pouco mais de ritmo, e em especial, como você comentou, esse ano o XCC ele é um pouquinho diferente, né? Ele tem um ranking separado, mas que auxilia, né, no XCO e nas colocações, né, para a largada do XCO. Se ela conseguir um pouco mais de ritmo e ela começar a sair na frente, eu acho que ela pode voltar a incomodar, né? Acho que é pra gente manter o olho aí. Sim, ela ela foi uma atleta incrível ali naqueles anos que ela teve essa queda. Mas olha que legal, eu queria voltar a uma coisa antes de a gente ir pro masculino. Se a gente pegar o top 6 feminino no cross country, as duas primeiras atletas, Rebeca e N, 31 anos. Aí depois a gente tem Luana com 23, Laura Stiger com 22, Mona com 20, Caroline Borré com 23. É uma diferença de idade muito grande, muito Muito legal. interessante. O que só corrobora com as hipóteses que a gente estava lançando aqui no ar. E essa galera que vem aí, os novinhos, vem forte, cara, vem forte mesmo. E eu acho que essa turma aí vai dar trabalho ao longo desse ano. Cara, e eles brigando num nível competitivo grande, a tendência é que o nível só se eleve. Então, realmente, muito legal de poder acompanhar e, enfim, quero saber como é que vai ser os próximos capítulos. Bom, vamos para o masculino, então. Na mesma dinâmica, sexta-feira, prova de short track, prova um pouco mais curta. Eu acho que vale a pena eu citar o top 5 nesse caso, porque eles foram, acho que, importantes para a dinâmica até da prova de domingo. Quinto colocado, Nino Schurter. Quarto colocado, Henrique Avancini. Terceiro colocado, Maxime Marotti. Segundo colocado, Thomas Litcher, eu acho que é assim que se pronuncia. E primeiro colocado, Alan Hatterley. Quando a gente vai para o domingo, a gente vê um top 5 um pouco diferente, mas com coisas que chamam a atenção. Quinto colocado, Felipe Colombo. Quarto, Sebastião Fini. Terceiro, Vlad Dascalu. Segundo, Maxime Marotti. E primeiro, Nino Schurter. Cara, primeiro começar com o short track na sexta-feira. Que prova insana, porque a velocidade altíssima, pau quebrando o tempo inteiro. E assim, uma das coisas que todo mundo comentou é que o perfil da pista é um perfil de muito estreitinho, né? Então, com poucos pontos de ultrapassagem, e aquela galera é até perigoso, né? Inclusive, a galera andando todo muito embolada. E assim, troca de posição o tempo todo, uma prova assim, completamente aberta, né? E finalizando ali com o Reiter, eu confesso, cara, que eu achei meio uma zebra. Apesar do Alan Reiter, ele tá sempre na frente, né? Ele tem tido assim uma melhora consistente ao longo desses últimos anos, né? A gente vê ele o tempo todo ali na frente, mas é aquela história, ele aproveitou o momento. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir de novo lá pela Red Bull TV, dá uma conferida, cara, que aquela passagenzinha que ele faz assim pela esquerda no final, lá no retão, né, da linha de chegada, foi realmente coisa assim de percepção do último segundo do cara falar assim, ó, agora vai, e foi, né?
Então, realmente uma prova bem emocionante, né? A gente a cada volta dava aquela perdida de fôlego, falava, nossa, o que tá acontecendo? E salientar uma coisa, bicho. A gente sempre comentou entre nós aqui, né? Sem querer desmerecer o atleta, mas é pela característica dele. O que o Marotti estava fazendo lá na frente do XCC? Porque não é um atleta que tinha essas características, né? Mas ao mesmo tempo, a consistência dele, inclusive no XCO, que aconteceu no domingo, né? Ficando em segundo e quase levando a prova, mostra que ele tá com uma capacidade bem elevada para estar no topo aí esse ano. Vamos ver como é que vai ser. É uma temporada longa, isso é importante a gente falar, né? E mais uma vez, essa questão de ter cruzado o Atlântico, lá para eles agora é tudo curtinho, né? Eu falo assim, os deslocamentos não são tão grandes, então isso não vai afetar tanto. Será que foi uma zebra porque os outros estariam sentindo isso, ele aproveitou? Enfim, deixa esse questionamento aí. Mas assim, é uma coisa muito legal da gente começar a pensar, né? Eu concordo e muito interessante o que você falou. Igual que a gente comentou, né? Acho que a surpresa do final de semana no masculino foi o Marotti. Nas duas provas, primeiro, no XCC a gente já tinha comentado, que nem você falou o que ele tá fazendo ali, cara, impressionante. E teve uma prova magnífica hoje, né, no domingo. A gente vai comentar daqui a pouco. Mas uma coisa que você falou, cara, que eu tava achando que eu ia falar e talvez não iam concordar comigo. Que iam querer falar assim, você tá jogando as coisas pro destino. Mas, cara, o Avancini teve muito azar. Ele correu direitinho. Para a minha leitura de prova, ele fez uma prova, tipo assim, com poucos pontos que talvez ele poderia mudar. Acontece que aquela hora que o Marotti estava em primeiro e o Avancini estava junto, o lugar que o Avancini ficou, ele não viu o Nino atacar. Só que ele não tinha. Ele podia até esperar que o Nino atacaria e ele não visse. Mas não tinha o que ele fazer. Ele estava atrás do Marotti. Se o Marotti não respondesse, tinha três bikes passando do lado dele. Não tinha como ele tirar e colocar junto. E daí, naquele momento que ele tira pro lado e passa três bikes de comprido, eu coloquei as duas mãos na cabeça e falei: não, vai dar ele. Hoje não tem, não vai ter para ninguém. E daí o que aconteceu? O Alan Hatterley acabou numa posição muito benéfica para ele. Tudo bem, ele foi inteligente no estilo de prova dele, ele conseguiu ficar atrás, não se gastou muito, mas o Blevins fez uma prova extremamente semelhante. A diferença dos dois foi, na última subida, acabou ali na terceira, quarta colocação e dava para atacar, e o outro ficou em sétimo. No fundo, eu não consigo ver o Alan, tipo, conscientemente fazendo essa movimentação para ficar mais ou menos na frente. Ele viu a oportunidade, mérito dele, porque a prova acontece dessa forma, tomou a decisão de atacar e deu tudo certo. Então, daí ele e o Licher foram e ninguém tinha perna. Mas, cara, foi bacana de ver. Interessante você falar isso, que foi exatamente a mesma percepção que eu tive. Eu acho que realmente foi, vamos falar azar, cara, porque ele não conseguiu ver esse ataque. E aí, cara, na hora que a galera começou a socar a bota ali, aí não tem jeito, né? A marreta baixou, meu amigo, não tem muita solução. Mas o que me chamou muita atenção também é que até a terceira volta, se eu não me engano, eram 8 ciclistas no grupo de liderança. Então, assim, todo mundo andando muito próximo, né? Um pouco parecido com o XCC da sexta-feira. Então, todo mundo andando muito próximo, 8 no grupo da liderança, tava tudo muito aberto, né? E aí depois o Nino começou a fazer o estilo de prova que ele gosta, né? Então, ele deu aquela atacada nesse momento, saiu, os três saíram, o Reitel, ele foi junto, né? E ele tentou dar uma segurada nisso aí, eu tô falando assim, né? Da segunda para a terceira volta, o Nino deu uma apertada, é, foi para segundo. O Avancini, eu não sei se. Aí nessa hora a gente fica um pouco cabreiro pensando no histórico, né? Da rivalidade entre os dois. Eu não sei se ele deve ter pensado assim, não, cara.
no meu terreno você não vai cantar de galo, não. E deu aquela paulada para poder acompanhar. E aí o Heitley foi para primeiro, né? Então ficou o Avancini em segundo, o Heitley em primeiro, depois o Nino e a galera atrás. Aí o Avancini depois caiu para quarto, e aí começou esse enrosco e depois passou a carretona dos três ali, né? E aí eles não conseguiram mais. E aí foi nessa hora, cara, que eu até comentei, né? A gente comentando no grupo aqui, eu falei, cara, o Heitley e o Avancini sentiram o ritmo. Eles não vão conseguir acompanhar. E de fato foi o que aconteceu. E aí fez os três lá na frente, né? Que foi o Marotti, o Nino e o Daskalo, né? Que ficaram ali. E eu curti muito, cara, o jeito que o Daskalo também pedalou. Eu acho que ele já vem também nessa crescente, né? A temporada passada foi uma temporada legal para ele. E eu acho que ele vai dar trabalho também nesse ano, né? A gente vai ver mais ele lá na frente. E assim, depois eu vou até deixar para você comentar mais sobre o Nino, para depois a gente falar sobre ele. O cara, bicho, não é à toa. O cara, eu não gosto muito de usar a palavra mito, não, que tem um pouco de política envolvida, eu não gosto de me meter nisso, mas assim, o cara realmente é um ícone, vamos falar assim. O cara é um ícone, não é à toa. Leitura de prova dele é perfeita, ele percebeu, ele fez assim um. Eu não vou falar que foi uma prova de comadre, não, que é sacanagem, mas ele não passou em nenhuma vez no Rock Garden. Ele só pegou a linha B, tentando se preservar. Eu não sei também, aí você vê que o cara muitas vezes já é mais safo, né? Fala, poxa, se eu começar a apertar demais e tiver um problema mecânico aqui, eu tô ferrado. Esse clima úmido, calor, eu quero esse 33º título, vão fazer isso acontecer, e ele acreditou até o final. E na hora que ele começou naquela provinha, velho, que ele olha pra trás, espera alguém passar, e passa, e ele encosta, eu falei, "Ih, vai dar ele, vai dar ele." Cara, você sabe que no começo da prova eu duvidava de Danina. Na verdade, no começo da prova e pela característica da pista que a gente comentou no começo. Porque você vê que até esse momento nas últimas voltas, para deixar claro, a gente está falando da prova de domingo, talvez esteja já do XCO, né? É uma prova que anda, se tiver muito cara forte, realmente dá para andar em muita gente. O pelote não quebra. Por quê? Porque por mais que tenha subidas, tem trechos duros, não tem um trecho assim super longo de subida, e não tem um trecho super duro e longo de subida, sabe? E as descidas também, tirando aquela descida do final, isso se não mudou nada do traçado de maneira importante da maneira que eu andei lá. Mas tirando aquela descida do final, as descidas não são compridas. Então, realmente fica uma prova ali conturbada e é algo que atrapalha o Nino. Pelo menos para a minha leitura das provas do Nino, o Nino ele é muito estratégico, ele consegue mandar na prova, mas se tem 3, 4. Se tem muita gente, a coisa fica complicada para ele, muito por causa da maneira de ele andar. Porque daí aparece, sei lá, um Baumer na frente, coloca uma velocidade cruzeiro altíssima, ou Henrique Avancini mesmo, e ele não. Se ele não mandar na prova, aquele ritmo on-off dele fica complexo para ele. E no fundo, talvez ele teve. Assim, o Avancini quebrou, né? Claramente, assim, tipo, faltou gás. Acho que ele fez uma boa prova no começo, não vou julgar as decisões, né? Acho que ele anda dessa forma. Acho que não, a gente não tá mais no momento de falar, ele pode se resguardar, não. A gente já viu que ele anda dessa forma e para ele funciona dessa forma. E, enfim, ele fez 12º numa Copa do Mundo, super legal. E de vez em quando acontece isso, né? Acho que realmente de prova. E daí, no momento que o Nino consegue deslocar o grupo dos 3 ali, aí nesse momento eu realmente falei, pô, agora a prova é do Nino. Tipo assim, ele que vai mandar, pode ser que ele não ganhe. Inclusive, no final, eu achei que o Marotti ia ganhar, até faltando 2 segundos. Prova magnífica dele, muito estratégica, muito boa, e na minha opinião, faltou acreditar. Cara, se ele não olha para trás e ele olha só para a linha de chegada, ele não tinha perdido aquele sprint. Perfeito, cara, concordo plenamente. E depois é curioso porque eu assisti tudo ao vivo e depois eu voltei para ver a linha de chegada. E até porque na Red Bull também eles ficaram repetindo isso, né? E é justamente isso. Ele tá dando aquele sprint lá no final e de repente ele faz exatamente esse movimento, assim, ó, com o pescoço para trás, cara, e dá aquela olhada e é a hora que o Nino passa.
Não é possível, bicho, nessa hora você tem que olhar pra trás, não, velho, vai pra frente. Eu também concordo que faltou um pouco mais de fé. E, inclusive, depois da entrevista que ele deu pra Red Bull, foi justamente falando isso, né? Falando, cara, eu tô totalmente desapontado, feliz por estar numa segunda posição, mas eu tava, assim, com a mão no troféu, né? E realmente, né? Realmente. E com relação aí à questão do Nino, eu concordo plenamente também, Danilo. Eu acho que o Nino, quando a prova é mais embolada, ele não consegue usar essa estratégia dele. Porque a estratégia dele é essa, cara. É o que ele fazia com o Absalom, né, nesses últimos anos. Quando o Absalom começou a tomar pancada dele, foi isso. Ficava os dois, só os dois, dava aquela descoladona, né? Ficava os dois na frente. E aí ele colocava o Absalom e ele ia. Dava uma pancadinha, o Absalom passava. Dava uma pancadinha, o Absalom passava. Então ele ia fritando o adversário ali, né? E de repente ele pegava e botava pra ferver. Só que quando é muita gente, ele não consegue fazer isso. Tanto é, nas provas de XCC, é só a gente verificar isso. Não é característica do Nino ganhar. Por quê? Porque é tudo mais embolado. Então ele não consegue usar essa estratégia, né? É claro, extremamente forte, extremamente preparado. Deu pra ver que ele tá em boa forma, muito boa forma, inclusive. Achei que não ia fazer o que fez e tá aí, né? E assim, comentando sobre ele. Porra, o cara agora ele tem 7 títulos de Copa do Mundo, ou CI, mundiais, né? 33 como é que chama? Venceu Etapas. 33 etapas, exato, etapas, estava procurando a palavra. 33 etapas vencidas, 9 títulos mundiais, um olímpico. Bicho, o cara realmente fez história. E eu fico feliz por ele ter feito história. E também associado à história do retorno, né, do circuito mundial aqui para o Brasil, né? Muito bacana. Como você brincou aí na abertura, né? Teve até suíço chorando. Ele que geralmente é muito composto, não segurou a onda. Acho que ele percebeu, ele até falou, né? Falou, pô, já são quase 3 anos tentando essa marca e conseguir. E é início da temporada, ou seja, provavelmente vai dar um gás aí para ele vislumbrar outras possibilidades. Ele até já postou na rede social agora há pouco, né? Agradecendo o Absalom, ter estabelecido esses recordes, né, que fizeram dele um ciclista melhor, para ele buscar e tal. E provavelmente ele vai querer bater isso aí. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Cara, e foi muito legal que meu inglês não é muito bom, você pode me confirmar, mas na entrevista o Nino falou: Ah, porque eu queria bater essa marca do Absalom, que é o meu ídolo. Eu achei incrível, incrível. Exatamente, exatamente. Ele falou justamente isso, né? E depois até convido o pessoal a ver nas redes sociais e na rede do Nino, né? No Instagram especificamente. Ele colocou justamente isso, agradecendo, né? O Absalom por isso, que isso tornou ele um ciclista melhor. Achei muito bacana, cara, muito bacana. E certamente na hora lá deve ter passado um filme na cabeça dele, tanto de pancada que ele recebeu ao longo desses últimos 3 anos, que o bicho o nível competitivo tá muito elevado, cara, muito elevado. E essa galera nova, como a gente já falou, tá vindo pra botar pra ferver, né? É, sem dúvida nenhuma, mas você vê que daí, olha que louco, o Marotti, cara, eu gostaria muito que ele tivesse ganhado de verdade. Eu gosto da ideia do Nino ganhar, mas ele é o cara, até a Vivi falou, mas e é verdade, ele é o cara que sempre teve ali na roda do Nino, na roda do Absalom. Se for ver o único. Ele deve ter pódio de Copa do Mundo muito próximo desses caras, se for contar o número de pódio, porque número de segundo, quarto, quinto que esse cara fez não tá escrito. E eles têm 36 anos, os dois. Então, os dois são caras que andaram de 26, o Nino andou de 27,5, guidãozinho 600 milímetros, e se adaptaram e agora estão andando de full 120 milímetros e canote retrátil. Então, e em terceiro ali a gente vê o Dascalu, 25 anos. Se bobear não, na Júnior ele andava de 29, full, e na sub-23 de canote retrátil. Então, são gerações muito conflitantes, né? E a gente vê, pô, eles conseguindo se adaptar e tá na frente, é impressionante. Eu sou fãzaço do Nino, na verdade. E a maneira como ele anda, estrategicamente, que nem você falou, essa coisa do Rock Garden, você vê que são detalhes e faz acontecer, né? É a experiência do atleta, né, cara? É aí que você vê realmente que os outros âmbitos, além do físico, né?
Que aí você percebe por que um atleta é tão completo, né? Ele consegue fazer leituras muito rápidas e muito estratégicas das provas. Eu também sou fã, curto demais o Nino, gosto do jeito que ele anda. Ele pode não ser, ter alguns questionamentos a respeito das relações interpessoais dele, da maneira como ele se comporta interpessoalmente nas provas, que já foi, né, tema de debate sobre isso, mas isso não vem ao caso. De fato, a maneira como ele anda mostra o porquê do alcance de todas essas marcas que ele já alcançou. E eu acho que ainda teremos mais por vir aí, né? Mas assim, o que eu queria assim deixar bem claro sobre essa prova de hoje, cara, que até a quinta volta eu tava com aquelas borboletas no estômago, sabe? Você, vai dar, a Vancini aí, bicho, na quinta volta abriu, né, na hora que passou a carreta ali, né, dos três, eles abriram um gap de 8 segundos. Aí daí a pouco o gap foi para 17, e daqui a pouco 37, e terminou com 45. Eu falo pro quarto colocado, né? Porque a Avancini ficou muito lá pra cima. Mas eu falo assim, o gap que foi abrindo, porque até então a Avancini tava ali, né? Então foi realmente, a galera andou numa alta rotação ali, cara. Impressionante, impressionante. Fiquei muito satisfeito, assim, com o desenrolar da prova, apesar de querer que o Avancini ganhasse. Mas eu acho também que ele fez a prova como ele geralmente faz, só teve esse azar. Também achei que ele andou redondinho, mas naquele momento, coisas de prova, né? Coisas de prova. Vamos que vamos. É, não, sem dúvida, seria incrível um título, tipo, de etapa de Copa do Mundo para ele aqui, né? Mas eu acho que ele fez a galera vibrar, porque ele teve na frente nas duas provas. Enfim, a gente tem visto ele fazer grandes feitos na Europa. Então, realmente, foi incrível, foi incrível. Eu acho que a campanha da Copa do Mundo no Brasil foi legal desde a organização da prova. Vamos ver a repercussão de tudo isso. Se foi boa realmente, eu acredito que daqui a alguns meses deva se confirmar a etapa para 2023. E, e tanto quanto os atletas também. Eu acho que é uma experiência incrível para eles poder correr em casa, né? E acho que a gente pode também ver bons resultados e ver que o Brasil pode estar lá na frente, cada vez mais. Já está, né? E as novas gerações aí, a gente espera que estejam cada vez mais presentes nesse nível. E daí acho que para a gente ir finalizando, não sei se você tem mais alguma coisa específica, eu queria tocar um ponto, não sei se você sabe mais algo do que eu, mas você ficou sabendo que quanto à pista, a UCI quis de última hora fazer algumas alterações porque achou perigoso, parece que colocaram tábuas em algumas rampas. Realmente, a pista, eu acho que do circuito da Copa do Mundo deve ser a pista que mais tem rampas. Realmente rolou alguns acidentes, eu acho que principalmente no pessoal que veio para a Copa Internacional. Então, se a gente pensar isso, talvez a decisão eu sei seja acertada. É claro que eu estou vendo de longe, uma estatística que eu não sei, só o que eu vi. Mas eu sei também que isso foi criticado, porque falou, pô, tá tirando a marca do circuito em alguns pontos, tal. Você viu alguma coisa sobre isso, Gui? Eu vi muito em rede social, cara, especialmente o Avancini também se posicionou sobre isso, né? Até porque ele foi digamos assim, o mentor da construção, né? Sim. Dos melhoramentos que essa pista foi tendo ao longo dos anos. E ele comentou isso, né? Na realidade, o que rolou? Os atletas que participaram do evento teste, que foi a Internacional, na semana anterior, teve muito acidente, evidente, né? É uma pista de elevado nível técnico, mas os gringos que vieram, eles comentaram muito assim, pô, isso aqui que é mountain bike raiz, né? De verdade, assim, natural, e de fato, né? Você já rodou lá, você sabe bem, né? Mas aí, os critérios de segurança, segundo o que foi veiculado, é que por critérios de segurança, a UCI preferiu colocar as rampas, né, de proteção, especialmente lá naquele drop gigante que tinha lá, com aquele gap gigantesco, que muito atleta não gostou muito, não estava afim de ir ali. E eu fiquei lembrando, cara, do episódio do Van der Poel nas Olimpíadas, que tinha rampa e depois tirou, e ele alega isso, né, que não tinha sido informado,
e deu aquela ferrada que deu, né? Enfim. E eu fiquei imaginando que talvez a UCI deva ter ficado, sei lá, com o rabo preso por causa desse episódio aí, e pensado um pouco mais sobre essa questão da segurança, né? De talvez evitar possíveis problemas adicionais, né? Mas ainda assim, deu para a gente ver, foi uma das coisas interessantes que no início da transição da Red Bull sempre tem a classificação, né? Do grau de dificuldade, eles sempre usam 3 critérios, né? E o grau de dificuldade era das estrelinhas, só faltava uma, sacou? Para preencher o grau de dificuldade. Então, assim, e tudo muito distribuído. Então, segundo os relatos dos atletas, né, uma pista muito completa, gostosa de pilotar, dava para ter diversão para poder rodar nela, mas uma pista bem dura, né? Eu vi inclusive o Bart Bregens falando sobre talvez ela se assemelharia um pouco a Albstadt, mas que Albstadt tem algumas características diferentes, né? Mais esse on-off que você estava falando, coisas longas, né, de subida, que é o que vai ser essa próxima etapa, né, mês que vem. Vamos ver como é que a turma vai se comportar aí. Bom, aproveitando a deixa, galera, a gente vai fechando por aqui. No dia 6 a 8 de maio acontece Copa do Mundo em Albstadt, como o Gui citou, e a gente se vê de novo por aqui. Na verdade, antes de fechar, realmente para acabar, eu gostaria de perguntar pro Gui. E aí, Gui, a gente vai ver Pidcock, Van der Poel essa temporada de novo no mountain bike ou só lá para final de 2023 para se preparar para a Olimpíada? Por enquanto eles vão ficar na estrada. Pois é, cara, eu não vi muita movimentação em rede social. Você chegou a ver alguma coisa sobre eles? Eu não vi eles se posicionando Cara, sobre. o Van der Poel, ele ficou realmente, entre aspas, parado até agora, né? Voltou agora, realmente com um desempenho fora da curva novamente, ganhou clássica já, mas ele ficou um período, o tombo em Tóquio custou para ele bons meses aí de recuperação, provavelmente muito dinheiro. E o Pidcock eu não vi nada também. Então, não sei. Eu acho que o Pidcock já foi campeão olímpico, para ele tá bom. Agora o Van der Poel, a gente sabia que ele realmente não acreditava que ele podia ser campeão olímpico na estrada. Falou, no mountain bike talvez dê. Então, talvez ele apareça de novo, né? Acho que é a dúvida aí que a gente vai matar durante a temporada. Vamos aguardar, cara. Assim, a vontade é que eles estejam presentes, porque realmente, igual você falou, como essa galera nova tá chegando e colocando o sarrafo pra cima, eles também colocam o sarrafo pra cima. Eu tenho certeza que rola um friozinho na barriga na galera na hora que escuta que esses dois estão colando, sabe? Na prova. E realmente eles mudam um pouco o perfil da prova, né? O Pidcock, por exemplo, no ano passado, bicho, cada gap que ele deu, bicho, cada paulada. E eu também tive essa impressão. Será que ele ficou satisfeito com o título, né? Mas vamos lá, tomara que ele volte, porque eu gostei muito da maneira da pilotagem dele, do como que ele se comporta, né, na prova de mountain, e torcer para que os dois possam voltar para a gente ter novamente essa galera que tá chegando nova e essa galera das antigas aí que tá tendo que se adaptar para o caldeirão ferver. É assim que a gente gosta. É. E outra coisa que eu tinha notado aqui, alguns europeus realmente não vieram, né? Vitor Koretsky, Jenny Rieswitz, e parece que o Koretsky ia correr na estrada, né? Foi por isso que eu lembrei, porque o Pidcock, o Van der Poel, eu não sei se é só questão financeira, não que eles precisem, mas a estrada dá muito mais grana, né? Então, para eles correr na estrada, eles ganham na estrada, se for ver, é muito mais, é um benefício assim. Agora, o Koretsky parece que ia dividir a temporada entre mountain bike e estrada, então acabou não vindo para o Brasil, mas acredito que na Europa ele vá para as etapas e deve ser um cara que apareça na frente também, né? O Corets que ele tá, né, nessa temporada aí do ciclismo de estrada. Ele também tinha falado que ia mesclar, eu tinha acompanhado algumas coisas em rede social. Não veio para o Brasil, mas eu acho que para as outras etapas ele vai, né? Mas vamos ver. Mas feito você falou, né? A grana rola muito mais na estrada, então de repente, profissionalmente pro cara é mais interessante, né? Mas é um atleta que fez falta. O outro que fez falta, cara, me fugiu agora o nome dele, que foi o campeão mundial, o francês, que ficou com Covid positivo e não pôde vir, né? O Sarro, né? O Sarro, exatamente. O Isso. Jordan Sarro, ele não pôde vir. Então Ah, tivemos ele algumas lá. testou positivo lá? Foi. Eu achei que ele tinha testado aqui.
Não Ah, sabia. agora eu tô na dúvida, cara. Eu não sei se ele testou positivo aqui ou lá, mas eu sei que ele testou positivo e não pôde participar. Sim. Também fez falta, né? Então, assim, a gente teve algumas baixas. Vamos ver como é que vai ser, né? Agora nessa etapa agora que vai para a Europa, eu rodo um pouquinho o circuito lá e vamos ver. Mas vamos que vamos. Cena Animado, dos próximos animado. capítulos. É isso aí. Valeu, galera. Até mais. Semana que vem tem episódio com um convidado. E nos vemos toda segunda-feira, não. Uma segunda-feira a cada 15 dias, a não ser quando tem bem amigos. Um abraço, até mais. O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.